O presidente Lula jogou a conta da crise do INSS no governo Bolsonaro. Antes de embarcar para Pequim, o presidente disse que o esquema de fraude começou a funcionar em 2019 e que sua gestão evitou fazer pirotecnia com a investigação. Roda o VT. É porque, veja, você poderia ter feito uma pirotecnia, sabe, e não ter apurado. Como a gente quer apurar com muita seriedade, tanto a CGU como a Polícia Federal foram a fundo na exploração para chegar no coração da quadrilha. Se tivesse feito um carnaval há um ano atrás, possivelmente tivesse parado no carnaval, como acontece em todas as denúncias. Você faz um show de pirotecnia numa semana, na outra semana sai da pirotecnia e esquece. Não, nós resolvemos desmontar uma quadrilha que foi criada em 2019. É importante saber, uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. Vocês sabem que era ministro da Previdência em 2019. Vocês sabem que era chefe da Casa Civil em 2019. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia. Mas a gente não quer uma manchete de jornal. A gente quer apurar. A gente quer apurar e aquelas entidades que roubaram vão ter seus bens, sabe? Vão ter seus bens congelados. Nós vamos, desses bens, sabe, repatriar o dinheiro para que a gente possa pagar as pessoas. Eles não foram no cofre do INSS, eles foram no bolso do povo. É isso que nos deixa mais revoltados. E é por isso que nós vamos a fundo para saber quem é quem nesse jogo. E se tinha alguém do governo passado envolvido nisso. Leonardo, o presidente Lula, né, ele fala uma coisa que é fato, né, as falcatruas, as maracutaias, né, o roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas começa em 2019, continua por 4 anos do governo Bolsonaro, mas também depois tem um salto durante o governo Lula, cresce substancialmente, significativamente no governo Lula, e o governo Lula apenas no 3º ano do mandato é que acaba fazendo essa operação. A resposta que o Lula deu agora é uma resposta à população, é uma resposta aos críticos? Como é que você avalia a declaração do presidente lá em Moscou? É uma resposta padrão nesse contexto, né? Como você já colocou, essa situação da fraude do INSS perpassa dos governos. Ela, pelo menos segundo as investigações nesse momento da Polícia Federal, os descontos ilegais começam em 2019, as empresas que estão fraudando foram criadas em 2019, os convênios que elas usaram para fraudar foram criados em 2019. Mas, como você bem pontuou, elas se tornaram, os volumes se tornaram bilionários a partir desse atual governo. Então, naturalmente, você vai ter o presidente Lula querendo indicar que isso foi no governo passado. Ele tem do lado dele a vantagem de que se descobriu no governo dele, em tese, pelo governo dele, né? Quer dizer, o governo dele que investigou de fato, mas o governo dele foi onde a coisa explodiu. E, obviamente, a direita, o Bolsonaro e os seus aliados vão colocar na conta do governo Lula, em que, olha, o que acontecia lá era uma situação normal, eram descontos normais da legislação, e agora, quando entra o governo Lula, que eles começam a roubar e por isso explode. Então, é uma postura normal, ele vai tentar, na realidade, tentar se descolar o máximo possível dessa fraude, dessa crise, efetivamente, para tentar jogar isso em outras áreas que não seja ele. Até porque, de novo, muito importante, eu acho que todo o contexto da disputa dessa CPI, que está sendo discutida sobre a INSS, tem visão na eleição do ano que vem. Essa CPI não é para apurar fraude, ela é montada para olhar, e seja governo bloqueando a CPI, seja oposição querendo a CPI, isso já é uma plataforma para ano que vem. Antes de pedir para o Ronilson para comentar a notícia, eu queria também acrescentar uma informação nova, porque a cúpula do governo minimizou os possíveis estragos causados pelo vídeo do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, sobre a fraude no INSS. Fontes do governo disseram que o material não conseguiu atingir o principal objetivo, ligar o nome do presidente Lula ao escândalo, e que a pecha de corrupção ainda não foi colocada no governo, pelo menos por enquanto, no caso do INSS. Na última terça, Nicolas soltou um vídeo chamando o caso de maior escândalo da história do Brasil, com fala direta e articulada, fundo preto, uso de material jornalístico, e a peça tem a mesma estética do vídeo do Pix, lançado em janeiro, que foi um dos propulsores para a principal crise da imagem do governo até então. A investigação da Polícia Federal sobre as fraudes do INSS revelou que as associações envolvidas no esquema usavam
uma funerária para fraudar a morte de aposentados e lavar dinheiro de fraudes. E aí das funerárias já vamos falar já, mas eu queria a análise do Ronilson com relação à questão da comunicação. Né? O Nicolas tenta sempre, quando está aparecendo uma crise no governo, ele está tentando repetir aquela fórmula. Algumas vezes a fórmula funciona com mais força, outras vezes não funciona. Algumas vezes o Nicolas consegue, inclusive ele é uma pessoa extremamente competente em comunicação, ele consegue pautar. Outras vezes, como foi a questão até da jornada 6-1, ele acaba levando uma invertida. Mas no caso do INSS, o governo pode cantar vitória de que o negócio eles conseguiram bloquear e não foi tão a fundo quanto no caso do Pix? Ou ainda é cedo para dizer isso, Ronilson? Olha, eu não sei o quanto que o governo pode celebrar no sentido de que o governo tenha feito uma contra-estratégia e ela tenha dado certo. De fato, o vídeo do Nicolas, com toda a sua repercussão e visualização, ele não teve o mesmo impacto. Eu acho que o que prova uma coisa que fica provada é que o Nicolas faz vídeos muito bem. Essa fórmula está funcionando, ela é esteticamente muito boa, ela é tecnicamente muito boa, mas, de fato, o efeito, o impacto sobre o governo que era esperado pela oposição não aconteceu. O que não significa que ela não pode escalonar para acontecer, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. O governo ficar cantando vitória só porque não teve o impacto que era esperado não significa que o governo está fazendo alguma coisa, né? Ainda falta uma comunicação eficiente e direta que vem do próprio governo, né? A comunicação do próprio Lula, né? Como o Leonardo falou, é óbvio que é uma resposta padrão e tudo, mas o fato é que o cidadão comum, usando comum aqui com muitas aspas, né? Mas ele não faz muita diferença, muita distinção entre o período em que se faz uma investigação e não separa muito o período que se faz uma investigação e a descoberta da fraude, né? Ele junta tudo como sendo o ato que lesou o cidadão, como seja se começou em 19, seja se continuou em 2024, o fato é que de alguma forma está todo mundo envolvido. Então, o próprio fato de ter iniciado uma investigação sem tornar essa investigação pública, né, como um comunicado, como algo que foi identificado, que está sendo investigado, para agora colocar que está sendo investigado, está sendo investigado há 2 anos e todo esse estrago foi feito. Então, ainda tem uma falta de comunicação do governo que é muito grande e fica sempre contando em apagar incêndio a partir da potência dos vídeos que o Nicolas Ferreira faz. É a pirotecnia, né? Como colocou o presidente. É a pirotecnia, como você junta textos, como você junta matérias, como você junta dados, como você mistura dados, mistura informações, isenta completamente o governo, cria uma história para isentar o governo Bolsonaro, o que é absolutamente absurdo. A gente está falando de uma fraude que está praticamente desde o início do governo, mas é um trabalho que é bem feito e tem seu impacto. Por hora, não teve a mesma repercussão, o mesmo impacto. Eu acho que tem muitas frentes também de debate, de enfrentamento dessa discussão com relação ao INSS, mas o fato é que o governo conta com estratégias mal sucedidas da oposição, não tem uma proatividade de uma comunicação que seja eficiente em tomar a dianteira da situação.